Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua casa, por estarmos em comunhão com os nossos irmãos, em meio a essa chuva que cai lá fora, em que pessoas estão preocupadas com alagamentos, e oramos, Senhor, para que ninguém se machuque, ninguém se fira, nenhuma barreira despenque sobre casa, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos pedindo a Tua intervenção, Senhor, nesses momentos, aqui na nossa cidade, para que não haja nenhum acidente, nenhuma pessoa morra ou se fira, Senhor, por causa dessas chuvas, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque estamos reunidos na Tua casa, para ouvir a Tua palavra e aquilo que diz respeito às coisas do Teu reino. E nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala conosco. Fala aquilo que está no Teu coração, Senhor. Que venham as palavras do Teu coração para o nosso coração. E que gere mudança constante em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, nosso amado, querido, e que vive e reina para todos sempre. Amém. Aleluia. Então você abriu aí Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 23. A palavra de Deus diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse é o versículo, o texto básico da ministração de nós, que Deus colocou no nosso coração para essa noite. E o título dela é Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus. Queridos, nos dias atuais nós temos observado a existência de várias religiões. Existem vários tipos de crenças, das mais variadas teorias. Inclusive, hoje se fala já há algum tempo, mas nos últimos dias tem ficado mais forte isso. Teorias da cromatologia, das luzes. Nós temos visto várias religiões orientais, de todos os tipos, onde se encontra uma religião para todos os gostos. Religião hoje é um artigo que não é mais tão raro como antigamente. Hoje você encontra uma religião para vários gostos. É como se fosse um shopping ou uma loja em que houvesse uma prateleira e lá você encontrasse vários tipos de religiões e você ia escolhendo e olhando aquela que lhe fosse mais conveniente. Não vou falar de você, nem de mim. Vamos falar de alguém que queira uma religião. Hoje ele pode acessar na internet, ele pode escolher aquela que lhe é mais conveniente, como uma prateleira cheia de opções. Tem religião para todo tipo de gosto. As religiões são ao gosto do freguês. Mas nós somos levantados para pregar o Evangelho do Reino de Deus. Nós fomos chamados, e essa ministração que Deus colocou no meu coração vai mostrar para nós que existem apenas, no frigir dos ovos, duas religiões nessa terra. Nós vamos caminhar pela palavra de Deus, nós vamos caminhar por textos e vamos teologar aqui um pouquinho, como diz o nosso professor Idelberto. Primeira coisa que Deus falou no meu coração para nós comentarmos aqui hoje é sobre Evangelho. Nós estamos falando sobre Evangelho do Reino de Deus. Evangelho.
Eu creio que você deve ter ouvido isso, que evangelho significa boa notícia, boas novas. O evangelho é uma boa notícia que através da vida, morte e ressurreição de Cristo nos deu a possibilidade de colocarmos novamente debaixo do governo de Deus. O evangelho é aquela boa notícia que através do sangue de Cristo nos dá a condição de voltarmos a estar debaixo do governo de Deus. Em outras palavras, o evangelho do reino nada mais é do que o governo de Jesus nas nossas vidas. Governo. Fixe bem essa palavra no seu coração. O governo de Jesus em nossas vidas. Isso é o evangelho. Quando falamos de reino de Deus, evangelho do reino, nós não estamos falando de um reino futuro. Nós não estamos falando de um reino quando Jesus voltar pela segunda vez. Esse será o reino pleno de Cristo. Quando Ele voltar pela segunda vez, será o governo pleno, o reino pleno dele. Nós estamos falando do reino de Deus hoje, aqui, entre nós, nesse momento nós estamos vivendo. Um reino de Deus que já chegou para todos aqueles que se submetem a Jesus e tornam-se seus discípulos. Evangelho do reino de Deus que precisa ser vivido hoje em nossas vidas. Para um melhor entendimento, irmãos, nós vamos para o início, vamos para Gênesis. Abra sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus nos fez um ser tricotômico. Deus nos fez um ser tricotômico. O que é isso? É um ser que possui corpo, alma e espírito. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. É interessante, irmãos, que um dos principais atributos de Deus que Ele colocou no ser humano, ele diz aqui a aparência, né? Façamos a nossa imagem e semelhança. Preste bem atenção, dos melhores, dos maiores atributos que Deus colocou em mim e você, que é dele, foi a liberdade. Às vezes a gente pensa que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, seja só por sermos tricotômicos, seja só porque nós somos eternos, uma parte nossa é eterna, mas Deus colocou em nós, nos deu, vamos dizer assim, uma parte que é a essência da vida dele, que é a liberdade, uma parte da liberdade. Nós somos não iguais a ele em liberdade, nós somos semelhantes a ele em liberdade. Que a palavra de Deus, façamos a nossa imagem e semelhança. Nós não somos iguais, nós somos parecidos. Então a liberdade que Ele colocou em nós, ela não é igual à liberdade que Ele tem, mas ela é parecida. E Ele colocou isso em mim e em você, sabe por quê, queridos? Porque Ele não queria robôs. Eu já falei isso aqui. Deus não queria robôs adorando Ele e dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mecanicamente. Deus colocou a liberdade em mim e em você para que nós possamos decidir amá-lo. Decidir amá-lo. Porque a adoração automática Ele já tem no céu. Os anjos 24 horas por dia dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele quer que cada um de nós decida
amá-lo e adorá-lo. Por isso que Ele colocou em nós uma liberdade semelhante à liberdade dele. E tem uma frase que Deus colocou no meu coração muito bonita: o que torna uma pessoa livre é a possibilidade de escolha. É isso que indica se uma pessoa é livre ou não, é se ela tem opções para escolher. Se alguém está dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, trancafiado lá, aquela pessoa não tem opção, então ela não é livre. Livre é aquele que tem opções, é aquele que pode escolher entre opções que ele tem. Isso é liberdade. O que torna uma pessoa livre é a possibilidade de escolha. Aleluia. Você é livre, porque Jesus te libertou lá no céu, lá na cruz, perdão. E porque eu e você podemos escolher o que vamos fazer nas nossas vidas. Se vamos amá-lo e adorá-lo e caminhar como Ele quer, ou se vamos rejeitar isso. Aleluia. Gênesis 2,16. Gênesis 2,16. Passa uma página aí, talvez. E 17. A palavra de Deus diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E veja como Deus é maravilhoso. Deus poderia muito bem, irmãos, ter colocado várias feras, vários leões em torno daquela árvore. Deus poderia ter colocado vários anjos em torno daquela árvore, para que Adão e Eva não encostassem na árvore. Mas Ele deixou a árvore livre acesso, porque Ele queria que Adão e Eva usassem a liberdade que eles tinham de escolher, de decidir o que eles queriam fazer. Queridos, presta bem atenção. Existem árvores do bem e do mal que estão próximo a nós, que estão ao nosso alcance. Árvores do bem e do mal que não tem ninguém vigiando, não tem ninguém de prontidão para dizer: para lá, você não pode avançar. Porque o que Deus quer é que nós usemos a liberdade que Ele nos deu para decidirmos não irmos comer daqueles frutos. Aleluia! Todos nós temos árvores. O seu pastor tem, a sua pastora tem, vocês têm. Todos nós temos as árvores do bem e do mal, em que Deus claramente diz: olha, não vá lá, porque se você for, certamente você vai morrer. E Ele não colocou guardas lá, porque Ele quer que a nossa decisão seja com base na liberdade que Ele nos deu. Seja uma decisão por amor de não nos aproximarmos daquela árvore, de não tocarmos nela, de nem sequer desejarmos ela. Aleluia! Qual é a árvore do bem e do mal que está perto de você? Que está perto de mim? Que árvore é essa que nós muitas vezes olhamos, somos tentados, estamos lutando, é a nossa luta. Aleluia! Aleluia, porque Deus está nessa noite, como diz a irmã Cláudia, está nos alertando, está nos falando: meu filho, não se aproxime, mas eu não vou colocar guardas, eu não vou colocar cadeias, eu não vou colocar grilhões, eu não vou te segurar, você é livre, pela liberdade que eu te concedi lá na cruz. Mas meu filho, o que eu quero de você é que você decida livremente dizer não e vir até mim. Aleluia. Mas quando Adão aproximou-se daquela árvore, quando Eva aproximou-se daquela árvore e comeram daquele fruto, eles estavam dizendo para Deus:
nós não queremos mais o teu governo nas nossas vidas. Eles estavam dizendo: nós queremos governar nossas próprias vidas. Eles estavam dizendo para Deus: nós queremos ser os donos dos nossos narizes. Irmão, uma das maiores tentações do ser humano é querer ser dono do seu nariz. Uma das maiores lutas do ser humano é não querer que ninguém diga para ele: querido, olha, esse caminho não é um caminho bom. Essa árvore que você está querendo tocar, ela vai te levar para a morte. As pessoas têm dificuldade em ouvir, homens, mulheres de Deus, de ler a própria palavra de Deus e receber aquilo como um alerta. O que Deus colocou, eu imagino, não existe, a palavra de Deus não fala disso, mas quando Deus disse não vá lá, é como se ele tivesse colocado uma placa, perigo. Estava na praia, naquele dia que nós fomos lá passear com a igreja, e havia lá uma placa: perigo, área imprópria para o banho. Mas eu não vi arame farpado, eu não vi guardas. Obedece e segue aquela placa quem quer. Quando Deus disse: ela não vá lá, que você tivesse colocado uma placa lá dizendo: olha, perigo, não se aproxime. Mas cabe a cada um de nós decidir se vamos ou não nos aproximar. Falamos sobre liberdade, e falamos aqui que liberdade que Deus nos deu é uma liberdade semelhante, parecida com a dele, que nós somos a imagem e semelhança, não é igual a dele, é parecida. E é um erro, irmãos, que acontece, é que muitas pessoas acham, e eu já tive minhas fases, em que eu achei que eu era absolutamente livre. Eu achava que eu tinha liberdade para tudo. Irmãos, o homem só é livre, e preste bem atenção nisso, para decidir quem vai governá-lo. É a única escolha que nós fazemos nas nossas vidas. É decidir quem vai me governar, quem vai lhe governar. Essa é a maior liberdade que Deus poderia ter dado a mim e a você. É nós decidirmos quem vai nos governar. É isso. Essa é a maior liberdade que Deus deu, porque, irmãos, se Deus nos tivesse dado total liberdade como Ele tem, nós teríamos controle sobre todas as circunstâncias das nossas vidas, e nós não temos. Nós não temos. Se nós tivéssemos liberdade plena, nós tínhamos controle sobre todas as áreas da nossa vida, e nós não temos. A única coisa que eu e você podemos decidir nas nossas vidas é quem vai me governar. Isso só quem decide sou eu. E quem vai te governar, só quem decide é você. Muitos decidem ser governados por si próprios. Muitos decidem ser governados por pessoas. Outros decidem ser governados pelo próprio diabo. E há aqueles que decidem ser governados por Deus. Aleluia. Aleluia. Ao comer do fruto, irmãos, lá, quando Adão pegou aquela maçã, o homem desligou-se de Deus. O homem completamente saiu debaixo do governo de Deus. E o homem sair debaixo do governo de Deus, desligar-se de Deus, é sinônimo de morte, morte espiritual. Efésios 2:1, a palavra de Deus diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando Adão se desligou de Deus, quando Adão separou-se de Deus, espiritualmente Adão morreu, e com o primeiro Adão todos nós
nascemos mortos. Pastor, como é isso? Nós nascemos separados de Deus. Nós nascemos mortos, porque não há vida fora de Deus. Aleluia. Irmãos, é aquilo que nós falamos no último domingo. É preciso que você esteja muito ligado, porque as palavras que Deus tem trazido ao meu coração são palavras de um nível alto. É preciso que você comece, que nós já iniciemos esse ministério com palavras de um nível bom para cima, para que nós possamos compreender verdadeiramente em que nós cremos, para que nenhum vento de doutrina venha e nos leve e nos jogue de um lado para o outro. Quem te governa? Quem me governa? Nós decidimos isso. Ao dizer não para Deus, Adão disse sim para alguém. Irmãos, não tem como. Ao dizer não para Deus, automaticamente estamos dizendo sim para alguém. Porque não há meio termo. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente que entregou a vida a Jesus, mas não é do diabo, não. Não é isso. É porque está sendo governado por outra pessoa que não é Deus. Se ele não diz sim para Deus, se ele não quer ser governado por Deus, ele está sendo governado por ele mesmo, por alguma pessoa, pelo dinheiro ou pelo próprio diabo, indiretamente. João 8,44, a palavra de Deus diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando nós, não vamos dizer nós, quando uma pessoa, quando alguém diz não para Deus, quando alguém diz eu não quero ser governado por Deus, está dizendo sim para o diabo, direta ou indiretamente. Percebamos, irmãos, que quando Jesus estava falando aqui, em João 8,44, Jesus não estava falando para prostitutas, para homicidas, para adúlteros, não estava falando para pedófilos, para ladrões. Jesus estava dizendo: vós sois filhos do diabo, para homens comuns, homens e mulheres comuns, normais, homens e mulheres que aos olhos dos homens eram bons, que não tinham nenhuma mancha em suas vidas. Jesus não estava falando para a escória da humanidade, não, estava falando para as pessoas da sociedade. Vós sois o diabo. Jesus foi duro, porque nós precisamos ministrar uma palavra de Deus que seja séria. É isso que precisa ser ministrado. Jesus não está falando para a escória da humanidade, para os rejeitados, para os infelizes malfeitores, não. Homens honrados, homens de bem, pessoas do povo, como nós, como eu, como você. Irmãos, é comum entre as pessoas dizer que todos são filhos de Deus. Quantos já ouviram isso? Eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Eu já ouvi isso, irmãos. Isso é uma informação equivocada. Porque todos... Existe interessante que as pessoas dizem: olha, só quem não é filho de Deus é o ladrão, é o assassino, é a prostituta, é o homossexual. Tem pessoas que dizem isso, eles não são filhos de Deus. Não é isso não. Aquela pessoa que vive bem, aquela pessoa, não estou falando que essas pessoas não vivam bem, não é isso, mas aquelas pessoas que acham que são certinhas, também não são filho de Deus. Eu não era filho de Deus.
Jesus diz e contesta claramente essa informação, afirmando que todos, como ele falou, todos que nascem estão destituídos da glória de Deus, estão separados de Deus. Todos que nascem em pecado. Agora me entenda bem, isso não quer dizer que o demônio toma posse daquela pessoa, não. Isso não quer dizer que o diabo age naquela vida, que o diabo faz possessão demoníaca nele. Não é isso, não. Mas é porque todos nós nascemos no pecado e por isso não estamos debaixo do governo de Deus. Entendam bem. O apóstolo Paulo, Romanos 3:23, ele diz, Romanos 3:23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são todos, não há margem para ninguém ficar de fora disso. Todos nós nascemos assim. E eu li uma ilustração num livro, e eu queria compartilhar essa ilustração com vocês, que é muito interessante, muito interessante. Certa vez um jovem que era um exímio nadador resolveu fazer história. Ele quis atravessar um dos rios mais bravos que existe na terra, e é um rio que nenhum homem tinha atravessado ainda. Ele disse: eu vou conseguir. E ele planejou. Os repórteres todos estavam lá em volta, a multidão querendo ver atravessar aquele rio bravo. O pai desse jovem estava na margem do rio. Preste bem atenção nessa ilustração. Ele estava na margem do rio numa lancha super potente. O pai do jovem lá. O rapaz começa a sua travessia, começa a nadar. E quando ele está no meio do rio, ele começa a sentir cãibras. Ele para de nadar e começa a afundar. E ele já se enxerga morto. Nesse momento ele ouve a voz do pai dizendo: meu filho, não se afogue, bata as pernas, bata os braços, coragem. Mas as palavras do pai não servem para nada. As pernas e os braços não respondem mais. E a única coisa que resta para esse jovem é gritar: pai, socorro! Socorro, meu pai! E o seu pai pega aquela lancha potente e sai em disparada, e o tira de dentro daquele rio e o traz de volta para o barco. A lancha leva de volta para a margem do rio. E quando ele chega na margem do rio, os repórteres todos chegam junto dele para tentar ouvi-lo. E vocês acham que o jovem respondeu o quê? Ah, eu sou o maior nadador do mundo, eu me salvei. Será que o jovem ia dizer isso? Ou ele diria: eu estava morto e meu pai me salvou? E há uma pergunta que eu queria fazer a você. Se você estivesse morrendo afogado, e é uma das mortes mais cruéis que dizem, e alguém chegasse perto de você lá e dissesse: olha para mim, me imita, faz como eu faço. E você cheio de cãibra. E alguém do seu lado: vai, me imita, faz como eu faço. Olha, bata as pernas como eu faço, faça assim. Olha para mim, siga meu exemplo. Ia te servir de alguma coisa? Naquele momento nós precisamos de um exemplo ou de um Salvador. De um Salvador. Muitas pessoas estão se aproximando de Cristo, querendo apenas o exemplo de Cristo, e não serem governados por Cristo. Mas querer só o exemplo dele, imitá-lo, e não ser governado por ele, não serve de nada. Absolutamente nada. Só imitá-lo, só querer fazer as mesmas boas obras que ele fez, de nada adianta. Precisamos querer ser governados por ele.
atitude minha, cada atitude sua, precisa ser governada por Ele. E assim ficaremos parecidos com Ele. Existem jovens, adultos, teimosos, que se acham e querem, apesar de amar Jesus tremendamente, apesar de estar dentro das igrejas, Bíblia debaixo do braço, conhecer todos os louvores, se emocionar, chorar, dizer: Senhor, eu quero ser igual a Ti, me ajuda, mas não querem ser governados por Ele. Aleluia. O acesso à primeira árvore, através de Adão, nos desligou de Deus, não é isso? Mas existe uma segunda árvore, simbolizada por uma cruz, que nos religou a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós nascemos debaixo do não de Deus. Deus dizendo: não, você não pode se aproximar de mim. E quando nós dizemos sim para Deus, Ele, através da cruz, diz sim para mim, sem querer nada em troca. Irmão, Jesus não ficou no céu gritando: seja bom, seja honesto, faça o seu melhor, faça boas obras, faça penitência, faça o que você puder fazer para chegar aqui onde eu estou. Jesus não ficou no céu dizendo isso. Jesus desceu até aqui. Ele é Deus e Ele veio até aqui porque Ele sabia que nós jamais conseguiríamos chegar até Ele. Por isso que Ele veio. Por isso que nós pregamos aqui que nós, igreja, precisamos sair da montanha da santidade, da montanha da salvação, e deixemos de ficar olhando lá para baixo, para os miseráveis, aspas, que estão na lama. Deus quer que nós desçamos até onde eles estão, como Jesus desceu até onde nós estamos. E como a garça, colocar o pé na lama, sem sujar as vestes. Deus não quer que nós apenas lancemos uma boia salva-vida para quem está lá embaixo. Diga: se esforce, suba. Deus quer que nós desçamos com Ele, coloquemos Ele nas costas e subamos o monte da salvação com eles nas costas. Se você está disposto a fazer isso, você está no lugar certo. Mas se você quer ficar sentado numa cadeira, no conforto de uma igreja e no calorzinho dos irmãos, aqui não é o lugar certo. Que o Senhor possa despertar o ministério de Lemuel, a mim e a você, para que a igreja seja menos vida e mais ida, e que nós possamos ser governados por Ele. Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar agora. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Porque essa é uma oração que eu não posso fazer por você. Eu tenho feito todos os dias por mim. Senhor, vem me governar. Se há alguma área em minha vida que Tu não estás governando ainda, Senhor, me mostra, porque eu quero ser completamente governado por Ti. Se você tiver coragem, faça essa oração. Se você não tiver, peça a Deus coragem que Ele te dá. Eu sei quais são as áreas da minha vida que ainda não estão completamente governadas por Deus.
É a minha luta diária, e eu luto e eu oro para que todos os dias eu possa vencê-la. Você também deve saber alguma dessas áreas. Faça a sua oração. Senhor, vem governar-me. Eu quero dizer sim para Ti, não apenas como um excelente exemplo. Eu não quero apenas Te imitar. Eu não quero apenas Te amar. Eu quero ser governado por Ti. É o Evangelho do Reino. E és Tu que reina. Se és Tu que reina, Tu governas. Vem governar a minha vida. Senhor, vem governar esse ministério. Deus, governa esse ministério, cada departamento, cada ovelha, desde as mais novas, as mais idosas. Vem governar. Vem governar. Vem governar o ministério Lemuel. Vem governar esta casa que é Tua. Vem governar, Senhor. Não permita que façamos coisa alguma nessa terra sem o Teu governo. Em nome de Jesus. Que nós não tenhamos nenhuma atitude, Senhor, nessa terra sem estar debaixo do Teu governo. Por mais simples que possa ser essa atitude, como, por exemplo, postar alguma coisa no Facebook, ou conversar com alguém, ou fazer uma ligação telefônica, ou assistir algo, ou ouvir algo. Deus, escolher a cor de uma roupa, algo banal, escolher o modelo de uma roupa, de um sapato. Queremos ser governados não nas grandes coisas apenas das nossas vidas, não nos grandes dilemas das nossas vidas. Queremos ser governados em toda a nossa vida, até nas mínimas coisas. Ora, calabaxerecandeira balaçou. Nas decisões mais triviais, queremos ser dominados por Ti, governados por Ti, dirigidos por Ti. Queremos submeter os nossos gostos, os nossos desejos, os nossos sonhos, para que através de nós Tu possas clarear. Tu disseste, Jesus, que nós precisamos ser a luz do mundo, o sal da terra. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar sendo governados por Ti. Precisamos estar verdadeiramente debaixo do reino do Teu Evangelho. Oh Deus, em nome de Jesus, Te louvamos, Te bendizemos, porque Tu és fiel e nos trouxeste aquilo que estava no Teu coração. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.